E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou explicar a questão de Little Endian e Big Endian. Isso aqui é um assunto aí que sempre aparece em programação, então vira e mexe ali quando a gente está manipulando alguma coisa meio baixo nível, ou quando a gente vai manipular algum dado que a gente recebe de algum lugar, né? De outro computador, por exemplo, da rede, né? Então ali a gente vai manipular aqueles bytes ali que a gente recebeu. Aí a ordem dos bytes importa. Então essa questão aí de Little Endian e Big Endian entra nessa questão aí da ordem dos bytes, que é que eu vou explicar hoje aqui, né? É importante saber isso aqui porque se você for manipular algum dado aí, você vai ter que saber isso aqui, né? Então, nessa playlist aqui que é de Super Nintendo com Mega Drive, isso aqui influencia bastante, né? Porque o Super Nintendo é Little Endian e o Mega Drive é Big Endian. Então tem um impacto razoável ali na hora que a gente for manipular os dados ali. Então antes de começar o vídeo, deixa o like aí. Se você é novo aqui no canal, se inscreva para receber aí todos os vídeos novos, beleza? Então vamos começar, né? Eu vou rodar hoje aqui dois códigos, né? Um no Mega Drive, que é esse daqui, e um no Super Nintendo aqui, que é esse outro código aqui. São códigos bem curtinhos que a gente vai passo a passo ali rodando para ver essa questão do Little Endian e Big Endian, né? Porque como eu disse, cada console usa um modo, né? Um é o Super Nintendo Little Endian, o Mega Drive Big Endian. Então dá para ver certinho essa questão aí, né? Dá para aprender bem. E o que é, né? Para começar, né? E eu vou deixar no final aqui, ó, o site do canal. Eu tô dando uma remodelada, né? Então, se vocês entrarem, vou deixar o link aqui no comentário fixado, o link da página desse vídeo. Então aqui vai ter tudo que eu falar, não tudo, né? Boa parte do que eu falar aqui vai estar aqui nessa página. Então acessem aí para ver essa página aqui, caso vocês queiram depois ter esse conteúdo aqui em forma de texto, né? Depois deixa um feedback aí que vocês acharam desse formato novo aqui do site. Vou usar aqui como parâmetro para fazer os tópicos aqui, né? Então, né, essa questão aí de Little Endian e Big Endian, é comum você ver em textos aí, você vê o termo Endians, que é isso aqui, ó. Esse termo aí, Endians, é que tem a ver, né, com essa questão de Little Endian com Big Endian. Então, por exemplo, ó, a gente tem um número. Peguei aqui um número fácil para servir de exemplo, né? Imagina um número de 32 bits. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui tem 4 bytes, certo? Então eu peguei e coloquei nessa figura aqui, ó, dividi aqui em 4 bytes, cada byte com uma cor. Então, primeira coisa, quando a gente tem um número assim, um dado, né, que são vários bytes, a gente tem essa questão aí do byte mais significativo e o byte menos significativo. No caso, o byte mais significativo, ou o número, né, por exemplo, na matemática, tem um número lá, 1000, 1000, ou nesse caso aqui que é o número em hexa, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O número mais significativo é o número da esquerda, porque é ele que tem ali a casa com o maior valor, né? Por exemplo, 1000, 1000. O primeiro número é unidade, depois dezena, depois centena, depois o milhar. Cada vez, conforme a gente anda para a esquerda, vai aumentando ali o quão significante aquele número no todo, né? Então, por exemplo, nesse número aqui, o número mais significativo é o 1 aqui, e o menos significativo é o 8. Mas quando a gente trabalha com bytes, a gente também tem essa noção, né? No caso aqui, o byte mais significativo é o primeiro aqui da esquerda, e o byte menos significativo, opa, errei aqui, é esse da direita, certo? Então essa é a primeira coisa, você tem que saber isso aqui, byte mais significativo e byte menos significativo. Tem a ver com a matemática, os números na esquerda são mais significativos, certo? Então a noção aqui é a mesma. Tá, agora que entra essa questão aí de Little Endian com Big Endian. Vamos supor que a gente quer gravar esse número aqui, ó, na memória RAM. Então eu fiz uma figura aqui, ó, dividi aqui em duas partes, né? Big Endian e Little Endian. Imagine que essas duas linhas paralelas aqui seja a memória, né? A memória é uma sequência de bytes, certo? Então se a gente for gravar esse número aqui, esses 4 bytes na memória, em algum endereço qualquer, né? Qual byte que a gente grava primeiro? A gente grava da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Então isso aqui que é o Little Endian e o Big Endian. No Big Endian, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar aqui, ó, vai copiar primeiro o mais significativo, vai colocar no endereço da memória. Vamos supor que é o endereço 1000, sei lá. Então a gente veio aqui e grava o 12 aqui, esse byte aqui, no endereço 1000. Depois a gente vem e grava o 34 aqui no endereço 1001. E assim por diante. Esse aqui no próximo, esse aqui no próximo. Então no Big Endian, a ordem na memória fica igual à ordem que a gente lê o número.
Porque esse número aqui é o número formato matemático, né? Que a gente tá acostumado. A gente lê assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o Big Endian, o formato que ele fica na memória, nos bytes sequenciais ali na memória, fica igual o formato que a gente lê. Então tem essa vantagem aí o Big Endian, né? Porque ele fica no formato que a gente lê. O Little Endian não, é o contrário. Ele fica primeiro, a gente grava primeiro o menos significativo. Então a gente vem aqui, ó, o primeiro byte que a gente grava é o menos significativo. Depois vai colocando os próximos. Esse aqui, depois esse daqui. E por fim, o mais significativo a gente grava por último. Então tá vendo que o número ficou invertido? Ficou 7, 8, 5, 6, 3, 4, 1, 2. Então isso aqui que é a diferença entre Big Endian com Little Endian. É a ordem que a gente grava os bytes na memória. No Big Endian, a gente grava primeiro os mais significativos e vai em direção ao menos significativo. No Little Endian, ao contrário, a gente grava primeiro o menos significativo e vai depois em direção ao mais significativo. No caso aqui é o número 32 bits, mas se fosse 16 seria a mesma coisa, se fosse 64 seria a mesma coisa, 128, mesma coisa, só aumentar o número de bytes, né? Mas se fossem 8 bytes, seriam uns 8 invertidos. Se fossem 2 bytes, seriam uns 2 ali invertidos. Se for um byte só, aí não importa, né? Aí fica a mesma coisa para os dois casos, porque a gente grava ali um byte, né? E o que a gente tem que notar aqui é que a granularidade do negócio aqui é byte. A gente vai gravar os bytes na ordem esquerda para direita ou direita para esquerda. Mas internamente, num byte, os bits não são alterados, né? Fica a mesma coisa. Essa questão de Little Endian com Big Endian tem a ver apenas com bytes para cima. Os bits ali sempre são Big Endian. Que aí dentro dos 8 bits ali dentro de um byte, né, o mais significativo é sempre o da esquerda e o menos significativo o da direita. Então, em questão de bits, não muda, né? É sempre Big Endian. Mas, em relação a bytes, aí tem essa diferença, né? Então, isso aqui tem a ver com a CPU. Eu já vou mostrar aqui no site. Já fiz uma ordem aqui que fica fácil de explicar, né? Isso aqui é o que eu já falei agora, né? Aí que eu falo, né, que essa questão aí de endians tem a ver com os bytes. Tem a questão também na transmissão de bits, que eu vou falar na sequência, mas quando a gente tá falando de uma CPU, assim, das instruções, de como a CPU grava os dados, aí a gente tá mexendo com bytes. Um detalhe importante também dessa questão aí de Little Endian e Big Endian é que a CPU, quando ela grava um dado na memória, grava ou lê, essa questão aí do endianismo aí, né, tem a ver com os dados que a CPU grava. Por exemplo, se a gente gravar um número, mandar a CPU pegar o valor de um registrador, pode ser 16, 32, 64, 128, depende da CPU, né? Gravar o registrador para uma região da memória, essa gravação aí vai ter o endianismo, aí vai ter o efeito, né? Só que se a gente vai mexendo, por exemplo, com uma string, a string é uma sequência de caracteres, certo? Só que a string não entra nessa questão aí de endianismo. Não é porque a CPU é Little Endian que a string inteira vai estar invertida. Não existe isso. Essa questão de endianismo aí, de Little Endian com Big Endian, tem a ver com os dados que a CPU grava na memória. Quando a gente tá mexendo com uma string, a CPU tá manipulando ali caractere por caractere, né? Então é o caractere ali que tem esse efeito aí, né? Mas a string como um todo, aí não, né? Aí uma string é uma abstração que tá acima da CPU, né? A CPU não sabe o que é uma string, né? Ela vai manipular ali valores da memória ali que são os caracteres, né? Mas a string é uma coisa mais alto nível. Lógico, tem CPUs aí modernas aí, ou mais específicas que manipulam strings, né? Mas aí é outro assunto. Então o que você tem que ter noção é isso aí, né? Quando a gente tá falando de endianismo, tem a ver com os números, os registradores ali e endereços, né? Porque é muito comum a gente pegar um endereço que tá na CPU ali e gravar na memória. Aí endereços e números vão ter esse efeito de ficar invertido ou não, dependendo do endianismo da CPU. Mas string não, né? Então, num jogo, por exemplo, o diálogo, vamos supor, um RPG, tem os diálogos lá. Os diálogos vão estar ali na memória como sequência de caracteres, né? Vai estar na ordem que a gente lê ali. Tem nada a ver com isso aqui que a gente está falando aqui no vídeo, né? Com endianismo. Então, tem essa noção aí. Outra coisa é a parte de transmissão de dados. Porque uma coisa é a CPU ali gravando dados. Outra coisa é quando existem protocolos aí, transmissão serial, vários protocolos aí, onde a gente manda um bit por vez. A gente não manda bytes, né? É um fio apenas ali de transmissão, então a gente manda um bit por vez.
Aí, quando a gente tá mandando um bit por vez, aí pode ter ordem nos bits, né? A gente vai mandar um byte. A gente manda qual bit primeiro, o menos significativo ou o mais significativo? Aí a ordem dos bits importa, né? Mas isso aí tem a ver com o protocolo. Mas também tem essa noção, né? Então tem protocolos aí que a gente manda primeiro o bit mais significativo. Aí seria, vamos supor, Big Endian, né? E protocolos que a gente manda primeiro o menos significativo. Aí seria Little Endian. Então se você fazer um projeto aí, trabalhar em algum lugar, faz algum dispositivo ou alguma coisa ali que tem uma transmissão serial, é comum, se você trabalhar com software ali que faz a transmissão, você vê esses termos aí, você tem que estar ciente disso, né? Porque aí você vai receber o dado ali ou enviar, você tem que enviar na ordem correta, né? Então é importante ter esse conhecimento aqui. Outra coisa é o Network Order. Se você trabalha com web aí, um pouco mais baixo nível, ou não, né? Você vai ter que ter essa noção aí de Network Order, que, por exemplo, você vai receber ali um dado. Vamos supor que nesse dado tenha um número ali, ou até, por exemplo, um IP. O IP de uma máquina. Vamos supor que o IP seja, sei lá, o 92.168.0.1. São 4 bytes um IP, né? IPv4. Você recebe esse IP. Você vai ter que processar esses 4 bytes aí para saber o IP, né? Vamos supor, 192, que é o byte mais significativo ali. Vem primeiro ou vem por último? Você tem que saber isso, né? Então, esses protocolos de rede, IP, essas coisas que trabalham com transmissão de dados, já definem o que a gente chama de Network Order, que é a ordem que a gente vai mandar as coisas pela rede. Então, geralmente, é Big Endian que a gente manda, né? Esses protocolos aí mandam. Porque você pode mandar dados de uma CPU que é Big Endian para uma CPU que é Little Endian. Então, você tem que ter ali um padrão, né? Para ambos os lados saberem como aquele dado está formatado. A maioria dos protocolos aí, se é Network Order, é Big Endian. Então, se você vê esse termo, que é muito comum aí para quem trabalha com redes, né? Tem a ver com o endianismo. Aí coloquei aqui, ó, vantagens do Big Endian. Vantagem do Big Endian é que ele fica muito mais fácil de você ler, né? Se você abrir, a gente vai ver depois de rodar o código, se você abrir num editor Hexa, os bytes ali, você vai ver um monte de byte. Você vai ver coisas desse tipo, né? Você vai ver um endereço, você vai querer encontrar um endereço. Ele vai estar na forma que você escreve, né? Então, você vai ver assim. Se fosse Little Endian, você vai ver ao contrário, você vai ver isso aqui, ó. Então, a vantagem do Big Endian é que é mais fácil de você ver visualmente ali os valores, os dados, né? Já no Little Endian é mais chatinho, né? Depois de um tempo você acostuma, mas você tem que ter noção que é ao contrário, né? Então, às vezes, você tem que saber, é 32 bits, então vai ser 4 bytes ao contrário. 16 é 2 ao contrário, sei lá. Tem essa diferença aí que no Big Endian é bem melhor, né? Então, para quem tá começando, o Mega Drive é mais fácil de você manipular a memória ali, porque os endereços, as coisas ali vão estar tudo no jeito que você espera, né? Não vai estar invertido. Outra vantagem é que na transmissão bit a bit, esses protocolos que eu falei aí, transmissão serial, essas coisas, né? A transmissão dos bits vai sempre da esquerda para direita sequencialmente, assim, né? Não dá bit por bit, da esquerda para direita. Se a gente mandar ao contrário, né? Little Endian, a gente manda um bit da direita para esquerda, depois direita para esquerda, vai indo ao contrário, assim, né? Não é tão natural. Mas no fundo, não muda quase nada, né? Essa questão aí, mas tem uma leve vantagem pro Big Endian. Aí, desvantagens do Big Endian. Isso aqui que é o mais importante, que a gente impacta no código. Na hora que a gente programar, um dos maiores impactos vai ser esse daqui. A parte visual, depois de um tempo você acostuma. Isso aqui é a parte que tem um impacto maior ali, que é o seguinte, ó. Isso aqui vai ficar claro na hora que a gente rodar o código. Vou explicar agora e depois vamos ver se vocês vão lembrar desse fato a hora que o código rodar ali. Vai dar um erro em algum lugar que eu não vou falar, vocês vão ver que por causa disso aqui. Ao ler um pedaço de um dado maior, por exemplo, a gente grava 32 bits, certo? 4 bytes. A gente gravou esses 4 bytes. Aí eu não quero ler os 4 bytes, eu quero ler apenas, por exemplo, os 2 bytes menos significativos. Que nem lá no Mega Drive, a gente pode fazer uma leitura .L, .W ou .B, né? A .W e a .B é sempre os bytes menos significativos. Então, por exemplo, a gente gravou aqui os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No Big Endian, na memória vai estar assim, certo? Então eu gravei, por exemplo, no endereço 1000, ó, coloquei aqui endereço 1000, gravei esse número, 4 bytes a partir do endereço 1000. Então no endereço 1000 ficou 12, no endereço 1001 ficou 34, no endereço 1002 ficou 56, no endereço 1003 ficou 78, certo? Se eu quiser ler os 2 bytes menos significativos, eu não vou ler do endereço 1000, onde está o número. Eu vou ter que ler do 1002,
porque é no 1002 que vão estar os 2 bytes menos significativos. Se eu quiser ler apenas um byte, o byte menos significativo do número, eu vou ter que ler no endereço 1003 e não no endereço 1000, né, que eu gravei o número. Então eu vou ter que ficar mudando o endereço. Eu gravei um número, endereço 1000, se eu quiser pegar uma parte dele, os bytes menos significativos dele, eu vou ter que ficar mudando o endereço, colocar 1002, 1003, que nem eu coloquei aqui nesse código do lado aqui, ó. Se eu quiser ler os 4 bytes, né, full ali, eu faço ponto .L. Se eu quiser os 2 bytes menos significativos, eu coloco ponto .W mais no 1002. Se eu quiser ler o byte menos significativo, tem que ser ponto .B 1003. Só que se fosse uma CPU aí, hipotética aí, Little Endian, se eu fizesse a mesma coisa, na hora que eu gravo os 4 bytes, ele gravaria de forma invertida, né? Se eu quiser ler os 16 bits menos significativos, né, os 2 bytes menos significativos, eu faço move.w do endereço 1000, porque os bytes menos significativos vão estar aqui, ó, que é o 5678. Se eu quiser ler o byte menos significativo, ele também vai estar no endereço 1000. Então, nos 3 casos, eu mantenho o mesmo endereço, tá vendo? Ó? Os 3 casos vão ficar no endereço 1000. Se fosse Big Endian, seria 1000, 1002 e 1003. Então, isso aqui é uma desvantagem grande aí do Big Endian. Não é tão grande assim, né? Mas é meio chatinho às vezes, né? Você vai ter que ficar colocando mais 2, mais 3 ali, dependendo do caso, né? Little Endian não, fica sempre 1000 ali. Outra desvantagem aí do Big Endian é o seguinte: quando a gente faz uma soma multiprecisão, lembra do vídeo passado que eu fiz? A gente soma 32 com 32, dá um número 64. Ou se a gente soma 64 com 64, dá um número 128 bits. A gente for somando números assim, que vai aumentando a precisão, se for num Big Endian, conforme o número aumenta, ele vai aumentando para a esquerda, certo? Imagina aqui, ó, esse número aqui é um número maior do que esse aqui, ó. Ele vai crescendo para a esquerda, né? Então a gente teria que crescer o número, colocar bytes novos para a esquerda aqui. E às vezes nem sempre é possível, né? Pode ter um dado ali que você não quer apagar, ou pode estar no começo da memória, né? Então você tem que ficar arrastando aquele monte de bytes ali para a direita. Mas se for Little Endian, não. Como os números são invertidos, né? O menos significativo sempre fica na esquerda aqui. E o número vai crescendo para a direita. Então a gente pode ir colocando novos números aqui na direita. Então não tem que ficar arrastando, o que consome muita CPU ali, né? Perde muito tempo, né? Tem que arrastar um blocão de dados aqui. No Little Endian não. Então isso é uma vantagem boa assim também do Little Endian, né? Nesses casos específicos. Aqui no Super Nintendo Mega Drive quase não vai ter isso, né? Então raramente você vai ter que ficar expandindo alguma coisa ali, um número, por exemplo, né? Mas em algumas CPUs, algumas aplicações aí, é uma desvantagem do Big Endian. Aí vantagens do Little Endian, que é o contrário do que eu já falei até agora, né? As desvantagens do Big Endian são as vantagens do Little Endian, que é isso aqui, né, que eu falei, né? Pra ler, você sempre lê do endereço que você gravou, né? Pedacinhos, assim. Você gravou 32. Se você quiser ler 16 ou 1 byte apenas, você vai usar o endereço que você gravou os 32. E quando você fazer operações de múltipla precisão também, né? Que é você expande para a direita, né? Que eu acabei de falar. Aí desvantagens do Little Endian. É mais difícil você ler da memória, né? Porque imagina, você tem um endereço. O endereço vai estar invertido. Vamos supor, você está manipulando um jogo ali. Você tem um endereço, você sabe com algum diálogo do jogo, algum gráfico, tá em algum endereço específico lá. Se você procurar isso no editor Exa, vai ter que procurar invertido. No Mega Drive não, né? Que é uma Big Endian, você procura pelo valor que você lê ali, né? E outra desvantagem é a transmissão bit a bit é menos natural, né? Isso aqui é só pra colocar alguma coisa aqui, né? Porque isso aqui na prática nem dá pra considerar desvantagem, né? Só se você for debugar ali bit a bit o protocolo ali, né? Tá com algum bug. Você vai ter que ver bit por bit. Aí se fosse Big Endian seria mais fácil, né? Porque você vai ler tudo sequencial os bits, né? O Little Endian você vai ter que... Cada byte ali vai ter que ir em direção contrária ali. É só isso, né? Aí na página aqui eu coloquei o código que eu vou rodar agora. Então vamos rodar esses códigos aqui, né? Passando rapidamente pelos códigos aqui. Esse aqui é do Mega Drive, né? Então o que a gente tem aqui, ó? Aqui eu gravo uma long word, né? Que é .w, né? Então eu gravo os 32 bits no D0. Depois gravo o mesmo número no endereço 0 da RAM, certo? FF0000. Aí depois eu gravo 16 bits, 1, 2, 3, 4 no D1, depois gravo no endereço 10 da RAM. Tô gravando aqui no endereço, nos registradores também, pra falar sobre um detalhe importante aí. Porque nos registradores não tem essa questão aí de Little Endian com Big Endian. Internamente na CPU não tem.
essa questão de Little Engine com Big Engine é só quando a gente grava num lugar externo à CPU. Internamente na CPU ali, a gente trata como sendo um número que nem a gente lê assim, né? Então, não entra essa questão aí de Big Engine com Little Engine. Então, nos registradores, a gente lê ponto B ou ponto W, são os bytes menos significativos, os da direita, né? Então, por isso que eu gravei aqui pra explicar esse fato aí. Por fim, eu gravei um byte. Então, eu gravei long word, word e byte, tanto em registradores quanto na memória. A gente vai ver que fica no Mega Drive não fica invertido e no Super Nintendo fica invertido. Então, só isso, o código muito simplinho. Aí eu fiz aqui um código aqui, duas instruções aqui para mostrar aquele efeito que eu falei, aquela desvantagem do Big Engine, né? Aí aqui no Super Nintendo, o código é muito parecido. Eu gravo o endereço 0 da RAM, o 1234. Aí no começo aqui, esse rap 30 aqui, eu vou explicar, fazer um vídeo específico sobre essas instruções no próximo vídeo. Porque o Super Nintendo, ele trabalha... Mega Drive não tem isso, né? Mas o Super Nintendo, ele funciona com 8 bits ou 16 bits. A gente fica, a todo momento, alterando a CPU para 16 bits e para 8 bits. Então essas instruções REP e SEP é que controlam o modo da CPU. Se vai ser 8 bits ou se vai ser 16 bits. Quando a gente quer manipular bytes, a gente muda para 8 bits. Manipula bytes. Quando a gente quer mexer com 16 bits, a gente muda para o modo 16 bits. Aí as leituras e gravações são 16 bits, 2 bytes. Quando está em modo 8 bits, as leituras e gravações são apenas 1 byte. No Mega Drive não tem isso, né? Tem de forma indireta, né? Com ponto B, ponto W e ponto L. Mas aqui no Super Nintendo é diferente, né? Porque uma vez que você muda o modo, todas as instruções passam a usar aquele modo. No Mega Drive não, né? Cada instrução é específica. Ali tem o ponto B, ponto W, ponto L em cada instrução, né? Não muda a CPU como um todo. Aqui no Super Nintendo não, você muda a CPU como um todo, né? Ela fica modo 8 bits ou modo 16 bits. Então aqui no começo, essa rep 30 faz ficar 16 bits. Então as leituras e gravações são 16 bits. Até coloquei aqui um comentário no final aqui falando que é 16 bits, né, pra saber. Então eu gravo uma word, né, porque tá em modo 16 bits, endereço 0 da RAM. Depois eu mudo para 8 bits e gravo 1 byte apenas, o endereço 10 da RAM. Depois volto para 16 bits. Aí depois eu leio o que eu gravei no endereço 0. Só para vocês verem que lá na memória fica invertido, mas na hora que eu leio e o debugger mostra o registrador ali, ele desinverte, né? Porque internamente na CPU não vai estar invertido, ele vai trabalhar com o número... Ele sabe que aquele número estava invertido lá na memória, mas internamente ele coloca o número de forma matemática que a gente lê ali, né? Aí eu limpo primeiro o registrador, né? Coloco 0 no A, né? Para limpar ele, e depois eu faço a leitura do endereço 0. Lembrando, né? Quando tem um jogo da velha no começo, é um imediato. Quando não tem, é o endereço da memória. Aí depois isso daqui é para aquele problema que tem no Big End, que a gente tem que ficar mudando o endereço, né? Se eu quero ler um bit menos significativo, um byte menos significativo ou uma word menos significativa, tem que mudar o endereço para 1000, para 1002, para 1003, né? Aqui eu fiz esse código aqui para mostrar que aqui não tem isso no Super Nintendo, né? Porque é Little Engine. Aí por fim eu fiz um esqueminha aqui, um código aqui que vai mostrar algo que a gente vai usar muito no futuro, que são endereços, né? Porque no Super Nintendo, os endereços têm 24 bits. No Mega Drive também é 24 bits o barramento ali. Só que ele grava os endereços em formato 32 bits na memória, porque os registradores são 32 bits. Mas aqui no Super Nintendo não. O Super Nintendo é 16 bits. Só que os endereços não são 2 e 16. São 3 bytes exatos. Então, coloquei esse código para mostrar que na memória a gente pode ter um endereço ali 24 bits que também vai estar invertido. A gente pode acessar esse endereço 24 bits ali para pegar um dado, né? Por exemplo, você tem um jogo, um RPG, tem lá um diálogo, tá? Um endereço. A gente pode, na memória, na RAM, ter o endereço full ali, 24 bits para aquele diálogo. O comum, a gente tá dentro de um banco, aí dentro de um banco trabalha apenas com endereços 16 bits, mas também permite você ter o endereço 24 bits para um dado, né? E aí vou mostrar isso aqui, como que fica na memória, mas no futuro eu vou explicar bem melhor isso aqui, né? Tá, então vou rodar aqui o do Mega Drive primeiro. Fiz um projetinho aqui que nem eu faço normalmente. Tá, então aqui tô no começo do código aqui em cima dá pra ver, né? Move.L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pro D0. Então o D0 aqui, ó, vou dar um step, vai ficar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Internamente aqui, sempre vai mostrar Big Engine. Tanto no Super Nintendo como no Mega Drive aqui, né? Porque, como eu disse, né, essa questão aí é só quando a gente grava
uma memória externa. Tá vendo o dado ali, não tem por que tá invertido, né? Então, aqui no debugger, a gente sempre vai ver o número no formato que a gente espera, né? Então vai estar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Aí aqui na RAM, tá vendo? Ó, aqui, ó, a RAM aqui, o endereço 0 da RAM, tá tudo vazio, né? Então a próxima instrução vai jogar esse número aí pro endereço 0. Então dá um step, ó, ficou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Então isso aqui que é o Big Endian. A gente gravou 4 bytes, um número de 4 bytes na memória, ele ficou na ordem que a gente lê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isso aqui é característica do Big Endian. Se fosse Little Endian, estaria 7, 8, 5, 6, 3, 4, 1, 2. Então fica fácil a gente ver num Big Endian os números, né, que a gente procura. Se a gente quiser procurar esse número, a gente bate o olho e já vê aqui, né, que é o número. Se fosse invertido, ficaria mais difícil, né? Aí depois eu vou jogar 1, 2, 3, 4 no D1. Tá vendo o D1 aqui, ó? Tá com tudo F, né? Se a gente rodar essa instrução aqui, ó, o 1, 2, 3, 4 vai ficar nos bytes menos significativos do registrador. Então, internamente na CPU, a CPU, ela sabe que quando você grava ponto .w ou ponto .b, ela tem que gravar nos menos significativos, nos bytes menos significativos. Então ela não vai gravar ali nos bytes da esquerda, ela vai gravar nos bytes da direita. Toda CPU aí faz isso. Então a gente não tem que se preocupar com isso, né? Porque já é padrão, né? Vai acessar um valor ali, vamos supor, gravar dado de um registrador para o outro. Se fizer ponto .w, a gente sabe que a gente está pegando os dados da direita do registrador, ali, né? Os 2 bytes da direita. Aí na sequência eu gravo 1, 2, 3, 4, endereço 10 aqui da RAM, que vai ser aqui, ó. Então vamos rodar, ó. Tá vendo? Eu gravei no endereço 10, né? Só que foi 16 bits. Então ele foi lá no endereço 10, né? No 10 aqui da RAM e gravou 1, 2, 3, 4, certo? Porque agora antes foi 32 bits, agora é 16 bits apenas. Na sequência eu vou jogar 1, 2 no D2, rodar aqui. Então 1, 2 ficou lá no byte menos significativo. Vou jogar aqui no endereço 20 também o 1, 2. Tá vendo? Ficou aqui. Então isso aqui que é o Big Endian. Deu pra entender, né? Que na memória aqui que tem que dar o efeito, né? Agora, o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou jogar o número 2. Eu joguei aqui o número 2, o endereço 30 da RAM, certo? Então aqui no endereço 30 da RAM, eu vou jogar o número 2. Vamos ver o que vai acontecer. Tá vendo? Ó, ficou 00000002. Como eu gravei aqui número 2, só que como foi ponto .w, é o número de 32 bits, né? Porque foi ponto .w. Apesar de ser 2 aqui apenas, né? O número de 32 bits. É o número 2, só que em formato de 32 bits. Então é 00000002, certo? Porque foi ponto .l. Se fosse ponto .w, seria 0002. Se fosse ponto .b, seria 02. E como é Big Endian, menos significativo fica na direita, né? Então ficou assim. Então eu gravei um 2, endereço 30 aqui. Aí na sequência eu leio o que eu acabei de gravar e jogo pro D4. Então eu gravei 2 no endereço 30, vou ler o que está no endereço 30 pro D4, certo? O que vai aparecer no D4? Aqui que é a grande questão aí, para ver se você entendeu ou não. De novo, eu gravei move.l 2 no endereço 30. Apareceu aquilo lá que mostrou no debugger. Agora eu vou ler o que está no endereço 30.w no D4. O que vai aparecer no D4? Apareceu 2? Vamos rodar. Apareceu 0. Por quê? Isso aqui que é aquela desvantagem que eu falei do Big Endian. Que eu gravei ponto .l. Então gravou 32 bits no endereço 30, certo? Então no endereço 30 ficou o número 32 bits 00000002. Aí depois eu fui na sequência e li ponto .w desse endereço. Ora, nesse endereço 30 aqui, ó, ele começa aqui, né? Se eu ler 16 bits a partir dele, eu vou ler aqui, ó, 0000. A CPU não sabe que anteriormente eu gravei um 32 bits ali. Não, naquela instrução atual que eu tô mandando a CPU ir no endereço 30 e pegar 16 bits, que é ponto .w, né? Ela não quer saber se no passado, ela não guarda informação do que eu gravei no passado. Não tem memória, né? Pra saber que eu gravei um número maior naquele endereço, né? Ficaria até meio sem sentido fazer isso, né? Porque aí poderia dar... Não é isso que eu tô fazendo, né? Eu tô mandando ela ir no endereço 30 e pegar 16 bits. Então ela vai no endereço 30 e vai pegar 16 bits, que é 0000. Se eu quisesse pegar os 2 bytes menos significativos do número que no passado eu gravei, aí eu teria que ir no endereço 32, né? Para apontar para cá. Aí eu pegaria 16 bits a partir do endereço 32. Aí viria isso aqui.
Então isso aqui é um detalhe importante que a gente vai ver em código no futuro aí. A gente grava, se você gravar um número com uma certa quantidade de bytes ali, se você quiser ler um pedaço desse número, você tem que ajustar o endereço no Big Endian. No Little Endian não. Então só isso, né? Esse código aqui é simplinho, só faz isso. Vamos rodar o do Super Nintendo agora. Então aqui, ó. Vamos começar aqui, rodar essas instruções do início aqui, mudar para 16 bits. Aí eu vou ler 1, 2, 3, 4 pro A. Então o A aqui tá com 0000, vai ficar com 1, 2, 3, 4. Aí eu vou gravar esse 1, 2, 3, 4 no endereço 0 da RAM. Então aqui na RAM, ó, onde tá esse lixo aqui, vai estar aqui ó, 1, 2, 3, 4. Só que como é Little Endian, ficou invertido, tá vendo? Então essa é a característica do Little Endian. A gente gravou o número na RAM, a CPU grava invertido. Então ficou 3, 4, 1, 2. Então isso aqui que é o efeito do Little Endian, certo? Vendo na prática aqui. Aí na sequência que eu fiz aqui, CEP 20, né? Eu tô passando para 8 bits da CPU. Agora eu vou gravar 1 byte no endereço 10. Então eu carrego 1, 2 aqui para o A e vou gravar o que tá no A, no endereço 1, 0. Onde tá esse D6 aqui vai ficar com o 1, 2 aí, ó. Tá vendo? Aí eu vou voltar para 16 bits. Agora eu vou ler o que tá no endereço 0 ali que eu gravei, né? 1, 2, 3, 4. Mas primeiro aqui, ó, eu limpo o A que tá 1, 2, 1, 2. Vou jogar 0 nele. Agora fazer uma leitura do que tá na RAM no endereço 0. Aqui se a gente lê, conforme a gente tá acostumado, a gente vai ler 3, 4, 1, 2. Só que não é isso que a CPU vai ler, né? Como a CPU é Little Endian, a gente tá lendo 16 bits, ela vai pegar esse 3, 4 e 1, 2 e vai inverter pra gente. Ela sabe, a CPU é Little Endian. Pra gente rodar, ó, aqui no A vai ficar 1, 2, 3, 4. Mesmo na memória estando 3, 4, 1, 2. Então é isso que é o Little Endian. A CPU grava, ela grava invertido. Só que a hora que ela lê, ela também desinverte pra ler, né? Ela sabe que na memória o menos significativo vai estar na esquerda. Aí na sequência que eu vou fazer, ó, eu vou mostrar que aquela desvantagem que tem no Big Endian de ter que alterar lá os endereços, caso eu queira pegar um pedaço ali do número. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, só como no Mega Drive é 32 bits, aqui no Super Nintendo é 16 bits, o mesmo exemplo lá fica assim, ó, eu gravo o 02, o número 2, né, endereço 20, aí eu mudo a CPU para 8 bits e leio 1 byte do endereço 20. Lá no Mega Drive eu gravei 32 bits e li 16, né? Aqui eu gravo 16 e leio 8. É o mesmo exemplo, só muda ali o tamanho, né? Porque a Super Nintendo não tem 32 bits, né? Não trabalha com 32 bits, é só 16. A Mega Drive é 32. Mas o exemplo é o mesmo, né? Então aqui, ó, eu gravo 2 no A, depois gravo no endereço 20. Então aqui no 20 aqui vai ficar 0002. Só que não, né? Vai ficar 0200, porque é Little Endian, então ele inverte, né? Então 0002 na memória fica 0200, invertido. Aí eu mudo para 8 bits da CPU e leio 8 bits daquele endereço que eu gravei. Lá no exemplo que eu dei no Mega Drive, deu pau, né? Em vez de ler o 0002, ele leu o 0000. Só que aqui, ó, a hora que eu leio do endereço 20, ele vai ler o 0002. No caso, continua na mesma porque ele leu já tava aqui 0002, né? Ele leu, continuou, né? Ele leu o mesmo, né? Porque a CPU foi lá no endereço, como ela tá em modo 8 bits, eu mandei ela aí no endereço 20, ela foi lá no endereço 20 e leu 1 byte. Então aqui funciona, né? Eu não tenho que alterar o endereço. O Little Endian tem essa vantagem. Tá, aqui na sequência, aqui para finalizar, é aquela parte que eu falei lá que a questão de endereços, né? O que eu fiz, ó, eu gravei, vou pegar esse valor aqui, ó, em hexa, né? BIF, vou jogar no endereço 50 da RAM, certo? Então lá no endereço 50, vamos rodar isso aqui, ó. Mudei para 16 bits, aí vou pegar o BIF, jogar no A e vou jogar o que tá no A no endereço 50. Então aqui no endereço 50 aqui vai estar o BIF aqui, só que vai estar invertido, né? Vai estar EFBE, certo? Então isso aqui é o dado que a gente quer ler na sequência aí. Eu gravei BIF no endereço 50, certo? Aí o que eu vou fazer aqui, ó. Aí eu vou pegar esse endereço que eu sei que é o 50, né? Que em formato 24 bits seria o 7E0050. Porque lembra, né? O Super Nintendo trabalha com bancos. Já expliquei naquele vídeo sobre bancos lá do Super Nintendo, né? Modo de endereçamento lá, né? Mapa de memória do Super Nintendo. Lá eu expliquei, né? Que a RAM do Super Nintendo fica nos bancos 7E e 7F. Aí cada banco de sistemas, eu separei, né? Em bancos de sistemas, banco de dados e banco de RAM. Cada banco de sistemas, os primeiros 8Ks é uma réplica dos primeiros 8Ks do banco 7E.
você não entendeu o que eu falei, assista aquele vídeo lá sobre mapa de memória lá do Super Nintendo. Lá eu explico tudo isso aí. Então se eu quiser ter o endereço 24 bits ali da RAM, o endereço 50 da RAM, seria o 7E0050, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei o imediato, o número, vou pegar esse endereço 7E0050 e vou jogar para algum lugar da RAM. 3 bytes ali que vai ter o 7E0050. Então eu peguei, joguei o 0050, o número, pro A e gravei no endereço 0 da RAM. Então vamos fazer isso aqui, ó. Peguei o número 50, que tá aqui no A agora, e vou gravar no endereço 0 da RAM. Aqui, ó. A gente rodar, ó, ficou aqui, né? 5000, certo? Agora que a gente grava, ele inverte, né? Aí na sequência eu vou pegar o 7E aqui, né? E vou jogar, como eu tô 16 bits, eu vou jogar o 007E. Eu poderia aqui mudar para 8 bits da CPU e gravar apenas o 7E. Mas dá na mesma nesse exemplo aqui. Então peguei o 007E, joguei no A e gravei no endereço 2. Vamos fazer isso aqui então, ó. Gravei aqui o 7E no A e vou jogar no endereço 2. Então no 0 tá o 0050 e agora no 2 tá o 7E00. Como ele também inverteu, né? Então olha o que aconteceu aqui, ó. A gente tem agora aqui no endereço 0 os 24 bits do endereço em formato Little Endian. O 7E0050 tá invertido, tá vendo? Ó? O 7E0050 agora tá 50007E, certo? É o endereço 24 bits invertido, formato Little Endian. Os 3 bytes estão invertidos, né? Se fosse no Mega Drive, a gente leria 7E0050, nessa ordem. Aqui não, aqui a gente lê 50007E. Só que a CPU do Super Nintendo é 16 bits apenas, né? A gente não consegue ler 24 bits, né? Só que ela tem um modo aqui, que é esse modo aqui, que é essa linha aqui, ó. LDA entre colchetes 00. O que isso aqui tá fazendo? Esse entre colchetes eu vou explicar a fundo no futuro aí, porque é muito útil em vários casos aí. Que é o seguinte, quando a gente tem um endereço na RAM 24 bits, que nem nesse caso aqui, né? Lá no endereço 0 da RAM, a gente tem o endereço 24 bits, que é o 7E0050, que tá apontando pra cá, ó, onde tá o BIF. O endereço 7E0050 tá aquele BIF que a gente gravou. Aí eu joguei o endereço 7E0050 aqui no endereço 0 da RAM. Aqui que esse colchetes aqui faz? Esse colchetes é um acesso indireto que a gente vai ver no futuro aí. É o seguinte, a CPU, quando tá entre colchetes, ela vai lá no endereço que a gente colocou aqui no 00, ela vai lá na RAM, nesse endereço 00, e vai pegar o endereço 24 bits que tá lá nesse endereço aqui 00, e vai usar esse endereço 24 bits como lugar onde a CPU vai pegar o dado. Então ela não vai pegar onde está o 00, não vai pegar o dado do 00, ela vai ir lá no 00 e lá que ela vai pegar o endereço da onde ela vai pegar o dado. Então é o acesso indireto. Então o que a CPU vai fazer de novo, né? Ela vai lá no endereço 0 da RAM, vai lá e vai pegar 24 bits a partir desse endereço. Então tem que ter um endereço lá. Se não tiver, vai dar pau, né? Mas a gente já gravou o endereço lá. Então ela vai lá no endereço 0, vai pegar esse endereço 24 bits, que vai ser o 7E0050. Aí ela vai lá nesse endereço 7E0050, que vai ser aqui, ó. E é daqui que ela vai ler o dado e vai jogar pro A. Então vamos rodar. Tá vendo aqui, ó? Tá nessa linha aqui, né? A gente rodar aqui, ó, ver o A. O A tá com 007E. A gente rodar, ó, vai aparecer BIF aqui. Então funcionou, né? Então a gente gravou o endereço Little Endian na RAM e fez a CPU pegar esse endereço que tá invertido ali aos nossos olhos, né? Só que ela pegou esse endereço 24 bits Little Endian e acessou o dado que tá nesse endereço. Pra vocês terem um gostinho aí do que tá vindo aí no futuro, né? Beleza? Então, o vídeo de hoje era basicamente isso, né? Explicar essa questão do Little Endian aí. Espero que tenha dado pra entender aí na prática como que funciona a coisa, como que funciona nesses dois consoles, mas isso aqui que eu falei é útil para todos os casos aí, vocês verem Big Endian e Little Endian, beleza? Então, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Abraço!